Então vamos lá, que mais? A vantagem de carteira assinada, que você tem férias programadas, você tem 13º, tá? Que as férias programadas eu vejo algumas vezes também como desvantagem, porque eu não sei se vocês têm conhecimento da lei nesse sentido, mas as férias, elas são programadas pelo empresário, pela empresa, né? A empresa te dá férias. Você pode pedir, eu gostaria de ter férias no mês de junho, mas quem te dá as suas férias é a empresa. Então, se para a empresa não for interessante te dar férias no mês de junho, ela não vai te dar férias no mês de junho. Então, isso é uma vantagem e uma desvantagem, porque a vantagem da carteira assinada em relação às férias é que você recebe 1/3 a mais do seu salário, né? Quando você tira férias. E recebe o 13º também ao final do ano. Mas a desvantagem em relação às férias é essa. Por exemplo, se você for nutricionista de uma escola, a escola ela tem férias programadas das crianças no mês de julho, tem férias programadas no mês de dezembro e janeiro. Então, usualmente, quem trabalha em escola tira férias nesse período. Então você não tem a opção de tirar férias em maio, de tirar férias em setembro. Não, as férias vão ser junto com as férias escolares. Então a carteira assinada te tira essa flexibilidade também de você programar suas férias fora de temporada, por exemplo, né? Ou se for alguma outra empresa que tem horários fixos em outros momentos, ele vai determinar suas férias de acordo com os interesses da empresa, tá? Que aí, se você for se você tiver um contrato de trabalho e você for terceirizado, não for carteira assinada, você tem a flexibilidade de organizar a sua agenda de férias, né? Como é o meu caso. Eu me programo para as férias da forma com que é mais conveniente para mim, né? O contrato de trabalho. A grande vantagem do contrato de trabalho, no meu ponto de vista, é você poder atender mais clientes. Você pode crescer o tanto que você quiser, tá? Como eu sempre digo o seguinte, o meu objetivo de criar uma empresa, de iniciar o trabalho como autônoma, foi justamente essa flexibilidade de horário e essa possibilidade de crescimento. Eu queria poder trabalhar por conta própria, fazer meu próprio horário, organizar a minha agenda e, se eu quisesse, eu crescer, se eu não quiser, eu não vou crescer. E assim eu fiz. Então, eu não tinha como objetivo virar uma mega empresa, virar uma empresa gigante com vários nutricionistas trabalhando comigo, atendendo várias empresas. Meu objetivo era atender pessoalmente os meus clientes e conseguir fazer um horário flexível com vários buracos na minha agenda. Então eu tenho vários horários livres na minha agenda que eu posso encaixar outras atividades do meu dia a dia, por exemplo, cuidar das crianças, cuidar da casa, ter o meu horário livre, o meu horário à toa. Então o meu objetivo foi esse, de trabalhar por conta própria e não com carteira assinada, com horário certinho, amarradinho, né? E a desvantagem é que o empresário não assume esse cargo trabalhista, né? O contrato de trabalho, ele não assume um cargo trabalhista. Então, a gente não recebe seguro-desemprego, não tem assistência social, nada disso. Então, o que a gente tem que fazer para se resguardar? A gente tem que programar uma previdência privada, fazer uma poupancinha aí de reserva, essas coisas. A gente tem que ter esse tipo de controle. Quem trabalha por conta própria tem que ter esse tipo de controle, tá? Leila tá perguntando se for contrato tem que emitir nota fiscal. Depende do seu contrato de trabalho, tá? Você tem que dar algum recibo para esse empresário de alguma forma. Então, você pode ter um recibo de autônomo, você não necessariamente emitir nota fiscal, não necessariamente ser empresa. Já me fizeram essa pergunta também, porque normalmente eu falo da empresa, né? Que eu optei por abrir uma empresa, porque meu marido é contador, então sempre falou para mim que era importante ser regularizado e tudo. Mas, se você quiser trabalhar como pessoa física, você pode trabalhar como pessoa física, você vai emitir um recibo para essa pessoa e vai fazer um recibo de autônomo, tá? Você encontra isso, agora eu não vou saber dizer direitinho, mas se você pesquisar no conselho de classe, eles vão te orientar, no CRN eles vão te orientar como fazer isso. Mas você tem que sim dar um recibo
empresa do mesmo jeito. E diferente de você estar trabalhando por conta própria com um contrato de trabalho, que você vai ganhar pelo número de contratos de trabalho que você tiver fixado por mês, tá? Ou também por trabalhos aleatórios, né? Trabalhos extras que vão aparecendo. Por exemplo, eu tenho hoje os clientes que eu atendo fixo mensalmente, esse que eu chamo de manutenção, que então é o que eu considero que é o meu salário fixo, né? Mensal, eu recebo de X clientes que eu atendo. E eu considero como extra, eu considero como um dinheiro extra que entra quando eu faço um manual de boas práticas extra. Um cliente novo pediu só o manual de boas práticas e aí depois às vezes ele acaba entrando como manutenção ou não, então esse manual de boas práticas entrou como extra. Um cliente que eu já atendo regularmente como manutenção, ele me pede para fazer uma ficha técnica, uma rotulagem, isso entra como um dinheiro extra. Mas o que a gente deve procurar quando a gente trabalha com um contrato de trabalho, quando a gente trabalha por conta própria, autônomo, a gente tem que procurar ter esses clientes que são fixos, que é o que vai determinar o valor fixo que você vai ganhar no mês, né? Aquele cliente que você tem no seu dia a dia. Esse que entra como extra, um manual, uma ficha técnica, uma rotulagem, é o seu bônus aí, é o seu 13º, é o seu extra de férias, é o dinheiro extra que a gente está ganhando, tá? Outra grande vantagem do horário flexível, já falei, mas a gente não tem uma rotina pré-estabelecida, né? Então, para uma pessoa que trabalha de forma autônoma, ela tem que ter muito esse controle pessoal, de organização de agenda, organização de horários. Foi uma aula até que eu coloquei no curso também, um extra aí no curso que eu coloquei sobre organização, porque se a gente não se organiza, a gente se atropela, a gente se perde, porque a gente é aquela coisa de trabalhar em casa. Eu trabalho em casa, trabalhar em casa. Se você não tiver organização, acontecem 1000 coisas ao mesmo tempo, você se engole de atividades que você vai fazendo no dia, se atola de atividades e não acaba realizando o que realmente era importante. Então a gente tem que separar, organizar o que é importante, o que é prioridade, fazer uma lista de coisas que tem que ser feitas e ir ticando essa lista, porque senão a gente acaba esquecendo de alguma coisa. E sempre lembrando que essas atividades nunca vão terminar, tá? Isso é um livro que eu super recomendo, falei dele no treinamento e vou falar aqui pra vocês, que é o Produtividade para Quem Quer Tempo, do Jerônimo Temel. Esse livro é excelente, eu super recomendo muito, porque ajuda a gente que trabalha de forma autônoma, a gente a se organizar muito, assim. Na verdade é para todo mundo, sabe? Mas pra gente que tem que se organizar, não tem um horário fixo para trabalhar, ajuda horrores. E uma das coisas que ele fala, que são as verdades libertadoras que ele fala, é essa questão do tempo, das atividades. A gente sabe que essas atividades nunca vão terminar, a gente sempre tem atividades no nosso dia a dia e a gente tem que descrever essas atividades, anotar essas atividades sem julgamento de prioridade ou não. A gente tem que anotar que tem que ir na costureira, a gente tem que anotar que tem que elaborar um manual de boas práticas, a gente tem que anotar que tem que desenvolver um treinamento, que tem que levar sei lá, algum material, para entregar algum material, tudo isso tem que estar descrito nas suas atividades. Aí você pensa, não, mas levar a roupa na costureira eu levo quando eu tiver um tempo sobrando. Quando tiver um tempo sobrando, a gente nunca vai ter. Se você não colocar como atividade do seu dia, aquilo vai acabar passando batido e não vai ser resolvido. Então a gente tem que listar, é importante a gente listar e organizar o que vai ser feito em cada período do seu tempo, para poder facilitar a sua organização do seu dia a dia, tá? Você define com o cliente um dia fixo? Não defina. Costumo não definir, sabe por quê? Para eles não acostumarem. Eles não acostumarem que a Carol só vem aqui toda quarta-feira de manhã. E aí toda quarta-feira de manhã vai estar tudo limpo, organizado, né? E não é esse o objetivo. O objetivo é fazer visitas aleatórias, que é para poder eles não estarem todos programadinhos, organizados, para a gente pegar eles no pulo mesmo, assim, porque eles têm que manter a organização no dia a dia, porque a vigilância sanitária não vai marcar a hora. Então eles têm que ter essa organização, tem que ter a implementação diária. Então eu também não costumo marcar hora, não costumo marcar dia e horário para ir, não. Acaba que pela minha organização das regiões onde eu vou trabalhar, nos bairros, né?
a gente acaba programando sempre os mesmos clientes naquele bairro, naquele dia. Mas eu procuro ir variando, nunca visitar sempre no mesmo dia, que é para eles não criarem esse costume, tá? Não se tornar um vício e acabar organizando só no dia da visita, né? Outra vantagem que eu coloquei como contrato de trabalho é a questão das férias, né? Que eu já tinha falado lá em cima como desvantagem da carteira assinada. Aqui eu coloco como vantagem na questão do contrato de trabalho, porque a gente consegue determinar as nossas férias, que elas não são pré-estabelecidas pelo empregador, você que vai se organizar. A desvantagem disso é que a gente tem que se programar para o chão das vacas magras, né? Na hora que você está de férias, você não está atendendo aquele cliente. Como é que você vai fazer para conciliar isso? Você vai colocar alguém para fazer as suas visitas? Você vai organizar com o cliente que você vai tirar 10 dias de férias e na outra semana você vai repor aquela visita? Como que você vai se programar para isso, tá? Então tem essa vantagem e desvantagem aí em relação às férias, tá? Gente, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém tem mais alguma coisa que queria perguntar? Quando você de nutricionista se torna gerente de estabelecimento? Então, Camila, é a situação que eu falei sobre a evolução de cargos, né? Dentro de uma empresa, eu já vi, aconteceu aqui no DF, tem algumas empresas que são assim, empresas maiores, né, que atendem estabelecimentos maiores, hospitais e tudo, que elas têm uma evolução, uma evolução de cargo dentro da empresa. Então você entra como nutricionista júnior, aí você passa a nutricionista sênior, por causa de tempo de trabalho, por causa de experiência, não sei, em algum momento você passa a gerente de unidade. Pode acontecer, tá? E aí o que acontece? Tem que ter uma evolução salarial disso, uma evolução às vezes de carga horária também e de atividades, né? Vão mudando as suas atividades também. Então isso aí é de cada empresa, né? Se for, provavelmente nesse caso é carteira assinada, normalmente é isso. Tem uma evolução na própria carteira, bem assinando essa evolução, descrevendo essa evolução de cargo e evolução de salário, obviamente, né? Com relação ao prazo de contrato, qual o tempo ideal? Isabela, eu geralmente, na verdade, quando faz esse de manutenção, por exemplo, eu não determino prazo. Eu coloco que o contrato de trabalho é um contrato de manutenção, de visitas regulares, com regularidade de uma vez por semana, descrevo, né, como que vai ser feito, como vão ser feitas essas visitas, a frequência e tudo, e eu coloco o prazo indeterminado. E aí, se o cliente quiser rescindir esse contrato de trabalho, aí ele tem que pedir com uma certa antecedência a rescisão do contrato de trabalho. 30 dias, 60 dias, depende do contrato, usualmente 30 dias, né? Mas às vezes você pega um contrato de trabalho maior, como teve uma vez que eu peguei, já tem bastante tempo, agora reduziu, mas eu peguei uma vez um contrato de trabalho com uma empresa que eram 10 lanchonetes. Então, você pode imaginar que nesse contrato era um contrato grande, valor grande, né? Então, eu perdendo esse contrato de trabalho, eu me programei para realizar essas visitas, então eu disponibilizei um horário de trabalho para isso. Então, nesse horário de trabalho que eu me disponibilizei a estar livre para esse trabalho, eu não estava procurando outros clientes. Então, a partir do momento que eles rescindiram esse contrato, eu fiquei na mão, né? Então, quando um contrato é mais longo, assim, é maior, com mais números de empresas juntas, com um valor maior, eu costumo colocar um prazo maior para rescisão. Porque aí, quando pede a rescisão, eu tenho tempo de me organizar para captar outros clientes para colocar nesse espaço de trabalho que eu estava disponível para aquela empresa maior, tá? Então, geralmente eu faço isso. Mas, usualmente, eu boto a rescisão de 30 dias, como se fosse um aviso prévio, assim, pedir que eles avisem com 30 dias a rescisão, mas eu boto o contrato por prazo indeterminado, porque aí vai funcionar enquanto o cliente não alertar, nem o cliente nem eu alertar que não tem mais interesse naquele trabalho, tá? E aí, minha gente, mais alguma dúvida?
Quero agradecer vocês, viu, por estarem comigo aqui no Carnaval. Hoje é um dia especial, né, de Carnaval.